Bem, eu ia começar a jogar, né? Mas como assim jogar? Um saco de pipoca, uma gameplay ali no fundo? Bem, eu sei que vocês são espertos e estão ligados que aquilo ali é Hellblade 2. E foi um jogo que eu tava, de certa forma, meio que empolgado. Não, claro que não, né? A gente sabe o retrospecto, como foi o Hellblade 1. Mas eu simplesmente estava curioso, né? Bateu aquele senso de curiosidade. Como vai ser Hellblade 2 e como que a Microsoft apresentou esse jogo como se fosse... aquela salvação do ano, finalmente, o ano da Microsoft, do Xbox. Não, nem tanto assim. Bem, finalizei Hellblade 2, demorou ali incríveis, magníficas, imensas 7 horas. Sim, você pode estar dizendo, caralho, é uma garapa, meu Deus, é uma garapa. Sim, é quase... Não é quase não, ele é praticamente uma garapa. Bem, vamos falar da gameplay do jogo. A gameplay do jogo, ela até é totalmente linear. Você não tem o que fazer a não ser começar no ponto A e chegar no ponto B. Não tem meios, não tem entrelinhas, não dá pra você explorar o mapa de uma forma completa e que você consiga verificar o que tem naquele ambiente, explorar uma caverna, explorar alguma, sei lá, algum inimigo diferente, procurar algum artefato preso no mapa. Na verdade não tem isso daí. Bem, na questão de exploração, o game ele é bem frustrante. Como eu falei, você vai começar aqui, terminar aqui e dar continuidade ali. E é mais ou menos isso, não muda nada. Na questão de combate, cara, desse Hellblade 2, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Cara, o combate do jogo, ele começa a tentar ser interessante, porque é uma coisa que não estou acostumado em ver em nenhum outro jogo, que é você e o inimigo. Isso mesmo, é você e um cara ali na sua frente, atacando, lutando, mas apesar de ter só essa dinâmica, essa pouca dinâmica entre combate, ele deveria ter mais ou menos vários sprites para fazer, magias e tudo mais, porque não tem diversos inimigos ali ao seu redor enchendo o saco, ocupando espaço na tela, né? Deveria ter mais ou menos um parry diferente, alguma forma de você dar uma esquiva diferente do inimigo, mas é somente a esquiva que você pode usar para você desviar de um golpe, particularmente se você quer matar o inimigo de forma rápida. Bem, o combate ele é de certa forma frustrante e bastante demorada, depende da sua gameplay, depende do seu estilo de jogo. Se você gosta de desviar bastante, contra-atacar inimigo, esquece, não tem como fazer isso particularmente, mas ainda assim a gameplay é um pouco travada, né? Eu achei muito isso, né? O combate, como eu falei, né? Só você e o cara, deveria ser muito mais dinâmico, mas ao mesmo tempo que ele peca nesse dinamismo, ele é mais ou menos que se torna um gameplay bem mais lento, né? E por falar em gameplay lento, o jogo ele não tem nenhum nível de exploração, tipo nada, né? Apesar do cenário que todo mundo fala, ai, mas Hellblade, ele é um jogo lindo, ele é um jogo maravilhoso. Cinema, cara, é particularmente isso que vocês estão vendo aqui, né? O jogo ele é uma cutscene gigante, dessas cutscenes você não consegue pular, você não consegue mudar a cutscene, você não consegue adiantar a cutscene, você tem que ler e entender e fazer parte da história, porque o jogo ele te empurra para essa história, né? Ou seja, como vocês estão vendo de fundo aí, nada aconteceu diferente, a não ser que ela fique andando e andando. Bem, falei da gameplay, né? Que a gameplay já é muito lenta, travada. Parte de exploração, você não explora absolutamente nada nesse jogo, né? Não tem muito o que fazer nisso daqui. E detalhes, cara, que vocês estão vendo são essas tarja preta, né? Em falar em tarja preta, né? A protagonista é praticamente uma tarja preta, mas o jogo ele tem uma proporção 21:9. Para você que tem um monitor ultra wide, tá ligado? Aquele monitor pequenininho, aquele monitor mais achatadinho, aquele bem curvo, gigante. O jogo ele aproveita disso, porque ele casa com a proporção do monitor 21:9, então você tem aquela visão de cinema maravilhosa desse game. Mas se você tem um monitor 16:9, uma televisão, isso daqui não dá para tirar. Então você tem que ficar aí naquela perspectiva de cinema. Ai, cara. Bem, voltando, né, para falar de Hellblade 2, me lembrou muito 1994, um dos jogos live actions naquela época, com o Panasonic 3DO chegando no mercado, que meu primo trouxe lá para casa, e eu pude jogar Mad Dog McCree, eu pude jogar Dragon's Lair, e ver que os jogos naquela época, eles estavam saindo mais daquela parada mais poligonal, quadradinha, pixel art, e indo para um live action. Bem,
Hellblade ele tenta trazer essa sensação de ser um jogo mais live action de você assistir. Mas cá pra nós aqui, 2024, você tá acostumado, muita gente tá acostumada com jogos multiplayer. E por mais jogos single players que sejam, a galera quer mais jogos de ação, mais jogos frenéticos. Um Fortnite da vida, um COD da vida, independente do que quer que seja. Um Helldivers 2. Gente, estão mais acostumados com esse tipo de combate, com esse tipo de jogo, com esse jogo mais frenético, entendeu? De você equipar seus equipamentos, procurar, explorar, fazer tudo isso daí, do que simplesmente olhar, ficar sentado e tentar achar alguma graça nesse Hellblade 2. Bem, de uma nota que eu posso dar para esse jogo aqui, cara, é nada mais do que 4, né? Nem que seja pelo menos pelo gráfico do jogo. Apesar do gráfico ser bonito, na minha humilde opinião, pelos jogos que eu testei, cara, ainda tá abaixo de Cyberpunk, Alan Wake 2. E posso ser até meio escroto em falar isso daqui, mas nem tanto. Mas ainda assim, até abaixo do Death Stranding do Hideo Kojima. Porque o Death Stranding, ele não é aquele mundo aberto, mas ainda assim, todo o cenário ele é rico em detalhes. Você vê tudo ali de uma perspectiva de diversos ângulos, e você que vê que o gráfico daquele jogo é bonito, né? Aqui não é mundo aberto, né? Ele é um jogo só de um corredorzinho, mas apesar de ele ter muitos detalhes, a profundidade de imagem, aquele muro que você vê lá na esquina, que você não consegue ir, você não vê tanto detalhe nele, porque o jogo ele é muito escuro, né? Boa parte do game você vai andar numa caverna, tá tudo escuro, e você só vê detalhes em poucos momentos do game, Se o gráfico é bonito, eu posso dizer que ele não é nem tanto assim. Bem, gráfico tá muito ruim, pelo menos pra mim. Em questão de gameplay, esse jogo ele é péssimo, ele não é diferente nada do primeiro. E, consequentemente, ele traz essa forma linear no jogo e não te traz, cara, uma progressão do personagem. Você não upa nada, você não melhora nada, nem a sua espada. Você vai com ela desde o começo até o fim, e nada muda. Bem, esse daí é Hellblade 2, finalizei o jogo, foram incríveis 7 horinhas apenas, é uma garapa, né, não pode ser diferente, mas como todo mundo que tem Xbox fica empolgado para falar, caralho, chegou o ano da Microsoft, bem, eu posso dizer que não foi dessa vez o ano da Microsoft, ele não foi tão bem aceito assim, pela galera da Steam, pela galera do PC. A Microsoft ela não é tão aberta assim em questão de números, de mostrar, cara, muita gente comprou, ou muita gente está jogando nesse exato momento, ela não é tão transparente nesse quesito, mas o que a gente pode ver de terceiros, utilizando a Steam, por exemplo, bem, a galera pode até falar bem do jogo, mas nem muita gente comprou, né? E a galera jogando online, isso aqui chegou a bater 4.000 pessoas jogando, imagina isso daqui com o passar do tempo. Bem, ainda assim, pro Xbox, ainda que reste Flight Simulator, ainda que reste alguns outros jogos, né? Principalmente aí o Indiana Jones, no meu ponto de vista, não vai ser Hellblade que vai salvar esse ano. Bem, além do mais, vou voltar aqui pra minha pipoca e, apesar de eu ter terminado esse jogo, vamos finalizar a noite aqui assistindo esse filme e continuar. Valeu, tamo junto!